Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Igor, o criador e o professor aqui do English with Igor. Então a gente está começando agora o Learn with Igor, que é um curso gratuito para você que é iniciante de inglês e que quer saber melhor, sobre essa língua tão maravilhosa e sobre como aprendê-la, Então, muitos dos estudantes costumam não conseguir aprender inglês porque enxergam apenas os desafios. Mas nesse curso eu me proponho, em 3 encontros, a ajudar vocês a superar quaisquer desafios que possam aparecer e para que vocês comecem aí, dê o pontapé inicial na jornada individual de cada um de vocês para o seu aprendizado. Então a gente tem 3 encontros, E esse primeiro encontro aqui no dia 20 de julho é intitulado I Can Do It, ou seja, eu posso. Então, nesse primeiro encontro a gente fala justamente sobre as maiores dificuldades ou os maiores desafios para o estudante que quer começar a aprender inglês, E como superá-los, obviamente, porque aqui a gente vai expor esses desafios, e propor meios de superá-los para que vocês comecem a aprender aí de fato o inglês. Bom, e no final desse vídeo eu vou dizer para vocês alguns detalhes sobre o sorteio de 15 dias grátis de acesso ao curso English with Igor, certo? Então vocês não podem perder. No final do vídeo irei dar mais detalhes. E a convidada desse primeiro encontro é a minha ex-professora, Estudei com ela aí durante algum tempo no meu ensino médio, a professora Eliane Veloso, que atualmente mora em João Pessoa, mas ela é carioca. E ela ensinou a mim lá no IFPB Campus Cajazeiras. Então, mais do que uma professora, a Eliane se tornou uma amiga. E eu tenho certeza que ela tem muito a acrescentar com esse encontro de hoje. Antes de começar o encontro, eu queria lembrar vocês de seguir nas redes sociais para que vocês não percam nenhuma novidade sobre cursos como esse, ou mesmo sobre o curso English with Igor. Então, meu Instagram privado é @IgorJordan e o Instagram do curso é @EnglishWithIgor. Oi, Eliane, tudo bem? Oi, Igor! I'm so happy to be here. Thank you so much for the invitation. Thank you. Adorei você me chamou. Gente, eu falo muito, vou logo avisar, não vou nem deixar Igor falar. Igor, fale, porque senão eu vou tomar o teu tempo todinho de fala, amigo. Mas é um prazer tê-la aqui também, eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Ah, vai. A gente vai tricotar muito, vai falar muito sobre inglês, sobre vida acadêmica, sobre vida profissional, o que o inglês tem feito, o que o inglês faz também, o que a gente pode fazer com o inglês, Isso é muito bom, Eliane, e agora para a gente começar o nosso assunto, eu sei que tem muita gente que quer aprender inglês, que tem ciência da importância do inglês e como ele pode mudar vidas, mas muita gente pensa no inglês como uma coisa difícil, como uma coisa que é impossível, É justamente o tema dessa conversa, que a gente fale sobre as dificuldades de aprender inglês. Então, assim, na sua opinião, por que é importante falar inglês? Igor, em primeiro lugar, aprender inglês, falar inglês é muito bom, muito bom. Eu sou super empolgada quando eu falo de inglês, porque eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou resumir, logicamente, porque são mais de 40 anos nessa história, então tem que dar uma resumida. Mas eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a tentar entender inglês de alguma forma. Não sei se você lembra, teve aquela música We Are The World. Eu não sabia nada de inglês. Não sabia, não tinha noção. Era uma música que tinha Michael Jackson fazia um sucesso. Gente, eu era louca, até hoje eu gosto muito de Michael Jackson, mas era mais louca por ele quando eu era menor, porque tudo era muito novo. Então, quando ele começava a cantar aquelas músicas e os clipes deles, extremamente bem produzido, a gente não estava acostumado com aquilo, eu lembro de Thriller. E aí quando começou essa We Are The World, eu começava a cantar, gente, eu cantava que nem eu entendo. Se eu fosse pegar aquela Liane cantando We Are The World, eu falei, gente, que é isso? Porque eu não sabia nada de inglês, nada, só I love you, que nem era I love, era I love you, não era nem I love you, você tem uma noção. E aí eu começava a falar, um embromation tremendo. E nessa época eu estava com uns 7, 8 anos. E aí eu fui para o CCA, foi o primeiro curso que eu estudei. Na verdade, o curso de idiomas foi o único que eu fiz a minha vida inteira, de estudante mesmo. Eu trabalhei como professora depois, como coordenadora. Então, eu gosto muito. Mas também eu não falo que seja o melhor nem que seja o pior. Eu já estou até indo para outro caminho, a questão de cursos. Eu trabalhei em N cursos diferentes, trabalhei no Wisdom, na Wizard, no Feedback.
Isso lá no Rio, né? Porque quando eu vim para cá, para João Pessoa, Paraíba, eu já vim direto para trabalhar no CCAA. Mas a questão dos cursos também, né? Eu nunca fui de falar, esse é ruim, esse é bom. Não, isso depende muito de você. Você enquanto professor, você enquanto aluno. Qual é o objetivo que você tem, né? Tem pessoas que têm muita facilidade aprendendo inglês associando com português. Isso é da pessoa. Tem outros que preferem escutar o tempo inteiro inglês. Eu gosto de pensar em inglês, escutar em inglês, ter explicações em inglês. Mas também tem coisas que a gente tem que pensar que não dá para você explicar em inglês quando a língua nativa da pessoa não é inglês. Então, eu sempre dou um exemplo que eu tinha que explicar as conjunções em inglês, para você explicar de ponta a ponta em inglês. Falei, meu Deus do céu, você respira porque o curso fala que você tem que estar o tempo inteiro falando inglês. Só que era muito mais fácil eu chegar e falar em português logo, do que eu tenta o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, tira a carta da manga, você desenha no quadro, faz mímica. Usa o português, a língua materna facilita muito. Então, por exemplo, unless, a menos que. O que eu fiz? Eu escrevi um A, o menos e o que. Aí eles assinam no quadro, não, gente, português, ou matemática, pronto. Aí já entenderam. Então, assim, é a gente usar os recursos que tem. Uma língua pode ser muito bem utilizada para ajudar na construção de uma outra, né? Então, eu comecei nessa história toda do inglês, foi assim. A primeira faculdade que eu fiz não tinha nada a ver com inglês, foi administração. Eu não queria ser professora, não era. Eu falei, não, nada disso. E minha mãe sempre quis que eu fosse professora, porque a família da minha mãe é de professoras. Eu falei, não, eu não vou com isso e tal. Cheguei no CCI até o último livro, fechei. Aí depois dali era só fazer o TTC, o TTC Course, que é para ser professora de lá. Isso eu estava entrando na faculdade, na primeira faculdade lá no Rio. Falei, não, vou acabar aqui, tá bom. Só que aí eu me formei, comecei a trabalhar na área, não sei o quê, aí deu um estalo. Eu trabalhava com administração, eu falei, não, eu tenho que voltar para o inglês. E foi que voltou realmente o inglês para minha vida nesse sentido, profissional. Porque nunca saiu dele, ele nunca saiu de mim no pessoal, nunca mesmo. Eu sempre assisti muito filme, muitos filmes, adoro assistir filme. Eu gosto muito de ouvir música, e é engraçado, eu já vou fazendo os links, tá, Igor? Qualquer coisa você me interrompe, porque não, tá tudo certo. Você sabe que eu falo pouco, né? Mas esse negócio de aprender inglês era muito engraçado. Eu falei, dei o exemplo da We Are The World, né? Aí, na minha época, a gente não tinha computador assim. Celular também não, nada disso. E tinha o quê? Fita cassete. Aí o que acontecia? A gente escutava no rádio a música que a gente queria, pegava a fita cassete e gravava. Era um desespero, vamos gravar essa música. E aí o que acontecia? Não tinha facilidade de ter a letra de música que tem hoje. Você pode baixar qualquer letra de música, inclusive com tradução, e em idiomas diferentes, né? Você tem vídeos no YouTube, tem até um de um rapaz que ele canta... ai, meu Deus, qual é o nome da música que eu amo? Havana. Havana, ele canta não sei quantos idiomas, a música inteira, inclusive em português. Eu falei, gente, você vê os recursos que a gente tem hoje, a facilidade. Então, isso ajuda muito quem quer aprender. Então, na época, era fita cassete. Aí, o que eu fazia? Não tinha como eu pegar todas as letras de músicas, porque não tinha recursos. Quando tinha no jornal, às vezes, ou então numa revista... No CCA, por exemplo, tinha aula de música, mas o livrinho que tinha que comprar com as músicas, eram músicas assim, tipo de 2 anos atrás, né? Porque eles não estavam renovando sempre. Então, a gente conseguia eles com o professor, a gente enchia, ai, fulano, consegue, professor, arruma essa pra gente, não sei o quê. Aí que eu fui começar a treinar muito listening, porque eu ficava no vai e volta. Eu consegui pegar a letra da música. Logicamente, às vezes eu olhava assim, a letra real, né? E a minha letra. Gente, como é que eu consigo entender isso? Né? Que tem palavras que têm o mesmo som. Ela não se encaixa daquele jeito ali. Né? Então, foi um aprendizado muito grande meu em relação a isso, porque a gente corre atrás mais, porque não tem a facilidade que tem hoje. E quando eu decidi largar, eu pedi demissão do trabalho, eu trabalhava no Senai na época, e eu estava começando a dar umas aulas particulares.
não cobrava nada, porque eu não me sentia professora. Eu precisava estudar para ser professora, no sentido de entender metodologia, formas, né? Eu sabia dar aula porque eu olhava o que os outros professores me davam como aula. E hoje o caminho, academicamente falando, me leva para outros mundos, né? Eu pesquiso o trabalho docente, então eu trabalho com modos do professor de trabalhar, mas isso aí já é um outro ponto. Mas aí quando eu comecei, eu voltei a ter muito mais contato com o inglês, estudar fonética. Muito importante a gente pensar nisso, porque os alunos ficam assim, mas Liane, você falou uma palavra ou 3 ou 4? Quantas sílabas tem nessa palavra, né? Numa frase, por exemplo, quantas palavras você está falando, né? Porque o inglês junta muito. E pensar que o inglês é muito sonoro, ela é uma língua sonora demais. Ela é musical, eu sempre falo isso. Até você percebe quando os cantores estão, os brasileiros, por exemplo, né? Cantam em português e cantam em inglês, a voz muda, o tom de voz muda, a gente muda, né? Porque é uma outra língua. E eu escuto muito isso, sabe? Quando eu tô falando inglês, às vezes as pessoas falam, nossa, Igor, mas você tá mudando. Mas não é proposital, é porque a língua faz isso com a gente, né? E você muda, e eu falei isso pra você, né? Porque Igor foi meu aluno, gente, assim, dos melhores alunos que eu tive, assim, na minha vida, super autodidata, inteligente pra caramba, a gente conversava no corredor em inglês o tempo inteiro. E eu falava isso pra você, que a gente falava tanto inglês que eu não sabia como é que você falava português. Aí quando eu falei português, eu falei, meu Deus, você tem tanto sotaque, eu não sabia. Tu lembra disso? Eu lembro. Como assim? Eu achava, assim, pra mim, o estranho já era o português, não era o inglês, né? Porque o rhythm, né? O pace era diferente. Então, isso vem, e é interessante quando a gente fala disso, porque são outras identidades que a gente acaba criando. A gente não tem a identidade só do português, né? Porque o português vem com a cultura, o conhecimento da língua, da comida, da música, as tradições. A gente é formado sócio-historicamente, né? Sim. Então, quando a gente começa a pensar no português, olha quantas influências a gente tem. Eu falo a gente, né? Vocês não falam a gente, né? O pessoal do Nordeste fala a gente, né? Eu acho legal você olhar desse ponto de vista, porque assim, você passa a encarar o inglês não só como uma língua, mas como cultura, né? Como outras coisas também que a língua engloba. E a partir do momento que você fala inglês, você tem um novo mundo que é aberto para você. Concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho, assim, eu falo assim de boca cheia, inglês para mim é um presente na minha vida, como o francês o alemão se eu soubesse italiano também seria, porque ele te abre um caminho, e quando eu falo assim, abrir um caminho, não é necessariamente que você tenha que ir lá fora para você aprender. Eu, por exemplo, o meu inglês, assim, 85% é aqui do Brasil. Eu fiz cursos lá fora, inclusive pelo MEC, né, por causa do IFPB, que eu trabalho no Instituto Federal de Educação da Paraíba, galera, só para saber. A gente teve um treinamento lá de 3 meses e tudo, mas o meu inglês, quando eu cheguei lá, eles não acreditavam, assim, você fala inglês muito bom, você é de onde? Você é daqui. Ninguém estava achando que a gente era, o grupo, né, muita gente que foi dos IFs daqui, que eram brasileiros, porque a gente falava inglês muito bonito para eles, a sonoridade, eles falavam assim, poxa, vocês têm um sotaque, mas é um sotaque muito puxado para cá, né, a marca deles. E é uma coisa que eu sempre falo, os meus alunos ficam assim, mas eu não quero falar com sotaque de brasileiro. Podem parar com isso, tem que falar sim, não tem que limpar o sotaque é marca identitária, é quem você é, de onde você vem. Quando a gente está falando assim, fala inglês perfeito, a gente não está pensando que tem que falar que nem o nativo, né? Aqueles tons de... Não! Se você está conseguindo passar a mensagem que você quer, está conseguindo se comunicar, que a primeira coisa é comunicação. Se a gente for pensar na língua, né, vamos pensar a língua no sentido de comunicação, né, de comunicativa, né? Então, eu quero me comunicar. E aí, claro, você quer falar o inglês com uma gramática boa, com uma construção de frase perfeita, né? Que nem a pessoa fala, eu vou ficar estudando gramática. Não tem que ficar estudando gramática normativa. A gramática normativa é essa que a gente tem assim, nos livros, né? A gente tem a gramática de uso,
né? Que você fala, I'm going to dance, I'm gonna dance, and dance. Então, assim, I'm gonna dance é de uso. Você não vai achar I'm gonna como sendo o inglês normativo, porque não é o I am going to, né? O I'm going to. Sim. Então, a gente tem que pensar muito nessas estruturas, e a gramática, ela vem com a língua. Lógico que quem gosta, que quer se aperfeiçoar, vai estudar a gramática, mas estuda a gramática dentro do uso, dentro da língua, né? Em situações que você possa utilizar essa gramática. Por exemplo, eu tenho que pensar assim, o pessoal fala, mas eu quero pensar em inglês. Como é que eu faço para pensar em inglês, né? Gente, você tem que pensar em inglês normalmente, diariamente, pensar em tarefas que vocês podem pensar, vocês fazem durante o dia, que sejam em inglês. Por exemplo, todo mundo está em casa agora na pandemia. Logicamente, seria interessante que cada um criasse uma routine, uma rotina. Então, você pensa, faz um planner. Eu acho que eu tenho até aqui. O planner é esse estilo aqui, né? Do mês inteiro, que você tem os quadradinhos, né? Quando eu falo a questão dos planners, eu tenho 3 planners. Os planners, eles têm diferença para a agenda, porque a agenda é diária. O planner é semanal e acaba sendo depois mensal, né? É interessante que cada uma das ações que vocês tenham durante o dia, que vocês escrevam no planner, ou então na agenda, como vocês acharem melhor, post-it, né? Que você cola na parede está cheia de post-it, ou então papeizinhos, né, que você pode colar no armário, no espelho. Tinha épocas que a minha casa era cheia de papéis grudados em tudo quanto é lugar. Eu tive fases de ter isso, de querer guardar vocabulário assim, de fazer umas listas pequenas e colocar em lugares estratégicos. E quando passava por aquele lugar, eu tinha que pensar numa situação rapidinho, falar comigo mesma, né, assim, logicamente, né? Mas eu verbalizava, usando aquele vocabulário. Quando eu comecei muito a me debruçar sobre fonética, eu botava os símbolos fonéticos em listas coloridas, cada um num lugar da casa, com uma lista de palavras. Por exemplo, o som do TH, né? A gente tem né, que são sons que um que é mais não faz cócegas na língua e tem outro que faz. Então eu fazia uma lista daquele som do outro, aí eu jogava fora, né, e começava a ler aquela lista. Então, assim, você criar modos, você que tem que criar, você tem que entender como é que você aprende. Eu não posso chegar assim, olha, Igor, você aprende desse jeito. Não, eu posso, enquanto professor, te dar N formas diferentes. Eu posso passar para você trabalho escrito, posso fazer vídeos com você, eu posso pedir para você assistir filmes, a gente discutir sobre filmes, você pode ler algum anime que você gosta, eu posso discutir sobre isso. Então, a gente vai tentando várias formas diferentes, várias estratégias para conseguir que você tenha prazer. Eu sempre falo isso, você tem que aprender com prazer, tem que ser uma coisa feliz. Né? Esse negócio de ficar estudando com sofrimento, muitas vezes tem sofrimento porque é inerente àquilo, mas ser 100% sofrimento, não. Tem que ser uma coisa que te dê prazer, que você faça assim, ai, que legal que eu vou fazer, que legal que eu vou para aquela aula. A gente tem que pensar muito nisso. Então, voltando para as listas, né, que a gente chama de to-do list. Então, você pega e escreve. Aí você pode pensar, eu vou escrever essa lista hoje, começando sempre com o verbo, no infinitivo, sem o to. Né? Olha só, lá vem a gramática na história, né? Mas não que você queira, eu quero treinar os verbos, beleza. Então, wash the dishes, watch TV, read a book, write an email, alguma coisa assim, né? Então, você pode trabalhar a questão das ações, você pode montar o seu planner, escrever os dias da semana em inglês. Você pode especificar ainda mais cada ação que você tem. Então, tipo, read a book from 2 p.m. to 5 p.m. Então, são estratégias que a gente tem que ter prazer em fazer. Tem muitas pessoas que gostam de fazer listas de vocabulário, mas aquele negócio, faça a lista, mas use o vocabulário. Porque o pessoal fala assim, eu domino muito mais português do que o inglês, lógico. Não tem nem por onde, porque é língua materna, né? Mas você sabe todas as palavras em português? Não.
você sabe as palavras que têm a ver com o seu contexto, que consigam mandar, enviar a mensagem que você quer. E as que você não conhece, você vai acrescentando ao longo do tempo, logicamente. Se eu chegar assim, Igor, vamos para um converscote? O que é um converscote? Né? É um piquenique. Mas vocês tinham que saber que converscote é piquenique? Não, mas é português. Aí é minha hora. Ah, mas é português. Né? Porque tem aquelas pegadinhas. A aluna adora fazer pegadinha pra gente. Em vez de perguntar assim, Liane, como é que é o parafuso que fica, não sei o quê? Peraí, amigo. Se em português eu não sei, como é que eu vou saber em inglês? Aí também, né? Vamos por partes. E eu tenho por exemplo, isso acontece muito. Eu tenho até uma história engraçada. Tem até uma história engraçada com relação a isso, que tem uma música que eu amo muito, que se chama Buscat Season. E aí eu perguntei pra minha professora o que significava buscat, e aí ela não sabia me dizer na hora. Mas isso não significa que ela não sabia falar inglês ou que ela não era apta a ensinar. É simplesmente porque no inglês americano, que era o que ela dominava mais, a palavra buscat não faz sentido, né? Que no caso significaria careca, algo do tipo. Que é bold. Uhum. Pois é. Então, assim, ainda tem essas diferenças. É que nem a diferença do português de Portugal para o nosso português. Tem vocabulários, tem estruturas que são deles, porque é historicamente construída. A língua não vem do nada. Ela vem de uma cultura, de uma tradição. Que você vê, vamos pensar em cultura. Quantas palavras hoje, por causa da cultura da internet, a gente tem no português? Download, upload. O delete, que na verdade, vamos deletar, que é o delete. Então, se a gente for pensar, a internet, a tecnologia, ela acaba trazendo a gente para inglês sem querer. Não é assim, eu quero. Venha pra... Não, porque a gente não conseguiu uma palavra, ou então quando consegue a palavra não é usada porque não soa muito bem, né? E eu não acho errado isso. Eu acho que tem que ser acrescentado, tem que ser adicionado. Acho que tem sempre que adicionar. Eu gosto muito disso. Logicamente, não esquecer a nossa língua. Mas será que a gente não tem a nossa língua para aquela palavra? E quando a gente coloca ela não funciona, por que não utilizar? Vou dar um exemplo. Boizinha. Aqui se usa muito boizinha. Não sei se em outro lugar usa. Mas aqui uma pessoa, não é? É muito daqui mesmo. Aí, boizinha. Aí você pensa, boy, menino. Mas vem um zinha. Ou seja, é uma menininha. Ou seja, qual é a... Pensa um americano escutando a palavra boizinha. Explica pra ele o que é uma boizinha. Boizinha é uma menina. Aí, peraí, se ele sabe gramática, ele vai ficar assim, peraí. Vamos com calma. Zinha é diminutivo, inha é feminina, mas boy é menino em inglês e zinha em português. Olha só, olha a confusão. Mas é uma palavra que se juntaram e ela está na nossa língua. Eu não posso descartar isso. Porque se eu não compreender o que é boizinha, eu fico fora das conversas. Porque as pessoas falam boizinha, né? Então você vê que é um exemplo só. Então a gente nunca pode deixar cultura, conhecimento, experiência fora de língua. Língua é o que a gente tem como identidade também. Então é por isso que as vozes da gente mudam, o ritmo, o português, a gente fala marchando. Você escuta todas as sílabas que eu estou falando. Você escuta tudo. Em inglês, não. If you're going to speak like this, you're going to join lots of words. Olha só. E é legal mencionar isso também, né? Porque as pessoas pensam que quando elas enfrentam a primeira dificuldade no inglês, elas já querem desistir. Mas, por exemplo, no próprio português, a gente vai ver as nossas diferenças, como você estava dizendo ali do boyzinha, né? Eu lembro que quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, né? Porque eu sou cearense, mas estou morando atualmente no Mato Grosso do Sul. E aí as pessoas lá falavam muito capaz. E é uma gíria que eu não sabia, eu não entendi o que significa. Mas depois que eu me inseri, né, no ambiente, eu comecei a entender melhor. Então, se a gente for parar por essas pequenas dificuldades, não faz o menor sentido, porque a gente também tem esse tipo de coisa no próprio português, né? E aí você quer se inserir aonde você está, e a linguagem faz com que você se insira. A língua faz com que você se insira. É que nem eu aqui, o tal do pronto. Porque carioca, a gente não fala pronto.
que nem aqui, né? Você acabou de falar aí, eu ia falar assim, pronto! Eu já ia dar assim, pronto. Porque a gente usa a gente, né? Eu já me sinto de casa aí, né? A gente usa muito pronto. Eu lá no Rio não uso pronto. Quer dizer, não usava, agora já veio, né? Oxe, vem, né? Vem com sotaque, né, do carioca, mas é uma identidade mundial, porque eu moro aqui há 11 anos, eu não posso desconsiderar em nada a Paraíba. A Paraíba faz parte de mim. Então, por mais que eu mantenha um chiado, que já não é que nem o chiado original, não é, eu já perdi, mas eu ainda tenho esse chiado, porque sou eu, né? Isso diz respeito a quem eu sou enquanto pessoa. Então é muito importante que a gente não deixe essas raízes de fora. Então quando o pessoal pensa assim, mas eu quero falar que nem um americano. Por quê? Por quê? Eu sempre, assim, eu gosto muito de dar um exemplo. Você vê como é que língua ela empodera as pessoas. Eu acho essa palavra empoderamento incrível. Acho uma das palavras mais bonitas que existe. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, a gente estava com um grupo de americanos e um grupo de brasileiros. Sim, tipo 3 pessoas brasileiras e 2 americanas, 3 americanas, conversando em inglês, logicamente. Aí, Igor, se eles tinham que falar alguma coisa entre eles estavam falando em inglês, certo? Eles podiam xingar a gente, falar o que... Mas a gente estava assim, né? Ouvido, né? Não, vou entender, lógico, né? Porque é inglês. Agora, se eu e as outras pessoas quisessem falar alguma coisa sobre eles, ou que não quisesse que eles ouvissem, ou algum comentário, qualquer coisa que fosse, e usasse português, eles não dominavam português. Então, você vê, a gente vem, que nem o pessoal, né? A mania de brasileiro de inferioridade. Não tem que pensar que a gente é inferior. Não é inferior a ninguém. Para com esse negócio. Eu não gosto disso. Então, vocês pensam que os brasileiros, na terra deles, falam pelo menos 2 idiomas, e eles só se virando em inglês, quem tem mais poder? O linguístico a gente tem. O de informações nós temos. A gente pode não ter outros poderes, tipo poder, que não é outra coisa, mas sentir inferiorizado por causa disso, não. Porque que nem aqui no Brasil. Tem pessoas mais ricas, mais pobres, pessoas do mesmo nível. Isso independe do lugar, né? Então, a gente não tem que pensar que a língua é melhor uma do que a outra, porque não existe isso. Em linguística, a gente não trabalha com isso, porque isso não existe. Não pode pensar em política linguística, a gente trabalha muito sobre isso. Que não existe língua melhor, língua pior, a mais fácil, a mais difícil, a mais rica e a mais pobre. Não pode pensar. Línguas são línguas, cada uma dentro do seu contexto, cada uma dentro da sua cultura, com o seu povo. Então, o que você tem que fazer o quê? Você aprender aquela língua. Você não desprezar. Que nem língua indígena. As línguas são riquíssimas. Riquíssimas. Lógico, a construção é diferente. Se a gente for pensar, as línguas de sinais, o braille, são riquíssimos, porque é uma outra construção de mundo. Faz parte. Então, a gente tem que aprender a valorizar o que é do outro. Desculpa te interromper. Eu tenho uma história curiosa sobre isso. Eu fiz uma viagem para o Paraguai e lá as faculdades de medicina da cidade que eu fui, né, todas tinham as coisas escritas em espanhol e em guarani. E aí as pessoas que iam lá aprender medicina, eles precisavam saber falar o guarani também, né, para poder atender a população indígena. Então, assim, eu fico imaginando, quanto mais língua você sabe, né, nesse contexto, mais pessoas você iria ajudar, no caso. Também tem essa questão, né? Com certeza. Você falou uma palavra muito importante, ajudar. Né? A gente precisa. E quer ver uma outra, Igor, que eu vou juntar com essa? Empatia. Sim. A gente precisa ter empatia. A gente tem que entender o outro também, se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu gosto muito quando eu trabalho essa questão de língua, né? Em inglês, logicamente, porque eu sou professora de inglês. Eu gosto muito de trazer assuntos que façam com que o aluno pense além da caixinha. A gente tem essa mania de ficar muito dentro de caixinhas fechadas. As caixinhas, elas têm que se explodir, elas têm que se abrir, porque o universo é enorme. As modificações estão acontecendo muito rapidamente, a gente não tem controle, nunca teve. E hoje em dia, menos ainda. A internet está aí para todo mundo.
Quer dizer, quando eu falo assim, todo mundo, infelizmente, não é todo mundo, 100% da população, nem brasileira, nem mundial. A gente sabe que no Brasil a quantidade de pessoas que têm acesso à informática, à internet é pequeno, por mais que achem que é a maioria, não é a maioria, né? Não é. A gente está passando por isso lá no nosso campus, né? Um dos últimos campi que a gente tem no IFPB, pensando no mapa da Paraíba, Cajazeiras está quase fazendo fronteira com o Ceará, né? Você indo para Cajazeiras é mais perto, você do Ceará, indo para Cajazeiras do que eu para João Pessoa para Cajazeiras, né? Verdade. Então, a gente tem muitos alunos com essa dificuldade. E aí você fica vendo, se eu tenho empatia, eu tento de uma forma ou de outra arrumar meios de levar conhecimento para os meus alunos. E não é fácil, porque esse momento mesmo, a gente está num momento extremamente crítico, um momento singular, que ninguém poderia imaginar nas piores previsões, ninguém ia imaginar que a gente estaria desse jeito, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar quem pode, logicamente, né? Porque tem pessoas em situações muito adversas, muito tristes, eu sei disso, cada um tem a sua história, infelizmente, muitas histórias tristes em relação a isso, mas quem tem a chance, tem a oportunidade de buscar novos caminhos, busque. Eu acho que a internet está aqui, a gente está trabalhando com inglês, né? Quando eu faço trabalhando com inglês, é justamente para a gente explorar mais isso. A gente pensar em quantos cursos online estão sendo oferecidos, tanto de graça quanto pagos. Tem cursos, universidade, tem Harvard, Oxford, MIT, eles estão oferecendo cursos, claro, tem os pagos, mas tem cursos gratuitos e com certificado, que você está na sua casa, seguro, graças a Deus, assim a gente espera, que você pode ter esse recurso, né? Então, a internet, ela acaba tirando as fronteiras que nem Bauman fala, são fronteiras líquidas, você não tem mais a fronteira definida, porque você está com o mundo, você vê o próprio mapa, se a gente for pegar um mapa de uma internet, são as ligações o tempo inteiro, a gente não delimita esse espaço, porque não tem mais espaço limitado, né? E aí, quando eu falo de espaço limitado, eu já vou puxar para um outro assunto que eu acho extremamente importante, Igor, porque tem muitos alunos que perguntam para mim, Liane, qual é o aplicativo que a gente pode usar para aprender inglês? O que tem coisa legal na internet, né? E eles principalmente perguntam sobre aplicativos para conhecer estrangeiros e desenvolver o inglês com estrangeiros. Eu vou dar a minha experiência em 2 aplicativos. Eu entrei no Tandem e no Speak, porque eu queria aprender mais coisas relacionadas à cultura, gíria, né, conversar com uma pessoa, né, para mim, eu tive pouquíssimas experiências boas nesses aplicativos, e isso é um cuidado que eu peço que as pessoas tenham, porque muitos que estão ali, eles não estão ali para trocar informações legais, para te ajudar, ou então para você ajudar a ensinar o idioma, né? Porque às vezes você pode trocar o português, eu te ensino português, você me ensina o inglês. Você me ensina mandarim, você me ensina francês, né? Mas tem muita gente que vai com outros intuitos ali. Então, eu, particularmente, não tive essa experiência agradável. Isso não significa que seja negativo o aplicativo. As pessoas que estão usando o aplicativo de formas antiéticas. Então, você acaba sendo bloqueando. Então, eu não tenho mais paciência, não tenho mais saúde para ficar no aplicativo bloqueando. Eu estou no aplicativo porque eu estou com o objetivo. Qual é o objetivo? Falar. Eu quero aprender coisas novas. E muitos não entendem dessa forma, né? Então, quem é novinho, quem está na adolescência, por favor, tenham cuidado com isso. Porque acaba misturando muitas coisas, Igor. Eu acho que isso não vejo muitas pessoas falando sobre, mas eu acho importante falar. E você não é a primeira pessoa que eu vejo comentando sobre esse tipo de coisa que acontece. Pois é, assim, o que eu falo é muito especificamente nesses aplicativos para você treinar o idioma. Porque a gente sabe que crime virtual existe, né? Mas a questão, assim, perfis falsos, as imagens, principalmente a foto que você coloca, tenha cuidado com a foto, com as informações que você dá,
né? São as mesmas informações que a gente dá para a internet hoje, para um Facebook, para um Instagram, por exemplo, que a gente dá para todo mundo, a gente precisa dar também para aplicativo para você treinar o seu inglês, né? Aplicativo de línguas. Tem que dar, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Tem pessoas de culturas que são muito diferentes da nossa cultura, sabe? Que acham que a mulher, estou falando no caso de mulher, que mulher tem que ser submissa, que mulher tem que ser mandada. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu tive, na verdade, até me lembrando, teve um rapaz que eu consegui conversar com ele muito bem. O inglês dele não era excepcional, porque ele não era de origem, né, não tinha como língua materna, e estava também no processo de estudar muito inglês. A gente discutia religião, a gente falava sobre islamismo, ele explicava uma porção de coisas sobre islamismo. Então, assim, eu tive com esse menino, esse rapaz, eu tive uma boa interação no sentido de ter essa comunicação, esse conhecimento. Mas no restante, tanto homens e mulheres, eu falei, olha, gente, chega, eu acho que não consegui ficar nem um mês nos dois. Mas isso, logicamente, não nega o valor que tem um aplicativo. É você ter paciência para escolher. Eu não tenho, isso sou eu, né? Então, nesse sentido assim, mas tem N outros aplicativos, tem muitos aplicativos de aulas, tem o site, tem o seu, né? Que eu acho interessante isso. Eu sei, quando você me falou que você estava fazendo o primeiro, né, lá na casa da sua avó, né? Isso, comecei ensinando presencialmente lá. Eu fiquei apaixonada, gente, ele tinha acabado já o IF, eu tinha saído para o doutorado, aí eu retornei para o IF, e aí quando eu encontrei Igor, chamei Igor para fazer comigo e para trabalhar, na verdade, um task force, né? Acabou que Igor passou para medicina e tal, então o caminho foi outro, mas que o inglês continua. E quando ele chamou para fazer esse vídeo, para conversar, fazer um bate-papo com vocês, eu fiquei super feliz, porque eu acho que isso retribui muito o que você ganhou e que você está conquistando, sabe? A gente tem que dividir, tem que compartilhar. Isso eu acho louvável, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Mas eu falo, gente... Eu acho legal que, assim, nessa época de quarentena, a gente adapta a nossa realidade, né? Então, não tá podendo ter o contato presencial, a gente vai usar a estratégia da internet. E aí, por aí vai. É tanto que lá no começo, quando você falou sobre qual curso fazer, não é ideal você estar falando por conta disso. Cada pessoa vai ter uma estratégia. E, às vezes, a dificuldade pode ser financeira, pode ser tempo. Mas aí, as soluções vão aparecendo de acordo com o problema, né? Concordo plenamente, Igor. É porque a gente é que nem... Meu pai sempre fala, para de ser que nem peru de Natal, ficar sofrendo de véspera. Não adianta de sofrer de véspera. Deixa chegar, e aí você pensa. Porque a gente começa a criar... Eu sei porque eu faço isso. Você cria vários cenários, né? E o que eu acho interessante, a gente não consegue criar um cenário lindo, maravilhoso, Fred. Então, assim, quando você começar a perceber que todos os cenários para aprender inglês estão ruins, para, gente. Não adianta. Para e pensa, respira. Assim, gente, esses cenários que eu estou inventando, vocês estão criando. Porque os cenários não são ruins assim, não. E também não são difíceis, são desafios. Desafios é muito mais legal você falar desafio do que você falar que é difícil. Desafio, você cresce. Né? Você junta toda a sua força, vai para musculação, né? Você malha lá, você junta a tua força para você correr atrás de alguma coisa. Então, é legal a gente pensar sempre aprendizagem como desafio. Então, vai aprender inglês, quer ver uma coisa? O tal do present perfect. Eu vou confessar, eu também tinha pavor do present perfect, enquanto aluna. E você não sabe como é que a ficha caiu. Eu falei assim, gente, é agora, vai ou racha. Quando eu era aluna, eu meio que assim, decorava. Como é que você decora coisa de língua, né? É só adolescente, assim, né? Ou muita gente também acha que a gente decora tudo na vida e funciona. Não decora não. Entenda e saiba usar. Então, quando você vai pensar em como você vai aprender, você tem que pensar no que? Eu adoro ver seriado.
Eu agora adoro ver filme. Uma dica, quem sabe o filme de ponta a ponta, tipo, você conhece Jurassic Park de ponta a ponta em português. É porque eu adoro Jurassic Park, X-Men, eu adoro. E eu tô muito na fase do Frankenstein, você nem imagina quanto. Tô com 4 livros, 4 versões de Frankenstein, pra ter uma noção. Nossa. E tô dando aula pra galerinha no virtual, trabalhando com Frankenstein, desse jeito. E aí você tem que pensar o quê? Qual é o filme que você sabe de ponta a ponta em português? Já sabe de ponta a ponta? Beleza. Passa para esse vídeo, esse filme, em inglês, se possível com a legenda. Aí começa a associar. Por quê? O que acontece? Vocês vão escutar muitas palavras, muitas frases em inglês que você vai lembrar. Se você gosta, se você decora muitas frases, você vai lembrar assim: peraí, em português ele não falou isso que está aqui escrito, não. Mas é assim, gente, porque é versão brasileira. Quando vocês têm logo lá o filme aparecendo, eles falam, né, que eles não falam a tradução, né? Falam que é uma versão brasileira. Por quê? Porque em inglês não se traduz assim com português. Não é palavra, não bate. Você imagina assim, vamos pensar em português? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, americano não tem isso. É diferente. Então a gente tem que pensar. Teve era um seriado aquele de 70s, que é o 70 após o FS, né? The 70s. Aí tinha uma parte que era assim: a bun in the oven. A bun in the oven é a mulher tá grávida. Só que bun também é o pão de hambúrguer. Aí o cara fala: tem um hambúrguer no forno. Não é ter um hambúrguer no forno. Tava o diálogo, que eu acho que até entre o Ashton Kutcher e a Mila Kunis, não vou me lembrar, Mila Kunis, a esposa dele. Né? Eles se conheceram nesse 70, só que eles não tiveram nada, depois casaram, têm filhos e tudo. Se eu não me engano, foi uma cena deles dois. Eles conversando sobre uma terceira pessoa, sobre uma menina que estava grávida. Aí usou essa expressão, né? E quando foi ver, eu falei, gente, como é que eles traduzem dessa forma, né? Porque também tem esse negócio de não entender a língua no contexto. Porque se você estuda a língua dentro do contexto, você não vai pegar palavra por palavra e você vai traduzir. Você vai traduzir o sentido daquela frase. É como, né? Por exemplo, o verbo to play, né? Por exemplo, significa brincar, jogar, tocar, dependendo do contexto. Então, se você não estiver atento ao contexto, ao meio em que esse verbo foi usado, com certeza você vai cometer um erro. Com certeza, você falou tudo. É assim, a gente não pode pensar da língua descontextualizada. Nunca. Nunca. A língua é contexto. Ela se cria, ela se inventa, se reinventa, se transforma dentro de um contexto. Não tem como. Quando a gente pensa em contexto, por exemplo, você vai pegar... Vamos pensar em livros... vou pegar Frankenstein de novo, né? Frankenstein foi escrito em 1816 pela Mary Shelley lá em Londres, né? Ela escreveu lá na Europa. Ela publicou em Londres e tudo. E aí você vê, se você for olhar o inglês que ela tinha naquela época, logicamente, muitas palavras não são usadas mais hoje, porque elas perdem, desuso, elas vão perdendo o seu uso, porque não são mais utilizadas, obviamente, as pessoas não utilizando, não as conhecem. Então, a gente tem, que nem eu falei para você, com vescote, tem ósculo era beijo. Ninguém fala, vou tirar o ósculo. Caramba, que nojo. Né? Sim. Então, a gente tem sempre que pensar, tempo, contextualizar, isso é muito importante. É igual você pegar, por que o Barack Obama falava we can do it naquele tempo, né? Que talvez daqui a 20 anos, 30 anos, as pessoas achem deslocados. Mas por quê? Porque eu tenho Black Lives Matter? Porque eu tenho um contexto que me indica isso. Por que antigamente era I love you, escrito direitinho, né? O I grandão, L-O-V-E e o bonitinho. Por que hoje já não é mais desse jeito? Você vê que hoje você pode botar um I, um coração, e você escrever you. Ou então botar um só. Você vê you too, né?
que é you, can I go to the movies? You too, né? Alguma coisa assim, né? Can I go to the movies with me? I can go. Oh, come on, you too, Bob, you can go with us. Alguma coisa assim. Esse you too, você vê, o nome de uma banda é o 1 e o 2. Né? Então você vai ver assim, tem tantas coisas que a língua faz com que a gente, né? A língua não, o contexto faz com que a língua se modifique, que a gente tem que aceitar isso. Né? Então é importante as pessoas abrirem muito mais a mente. Quando eu falo de sair da caixinha, também é isso. Né? Eu acho que hoje a gente está com uma facilidade muito grande dos recursos. Né? Você tem o Instagram, tem tantos lugares, tantos perfis no Instagram que são super interessantes para você treinar inglês, porque eles têm os posts em inglês, a linguagem do Instagram é diferente, né? Porque tem que ser coisa rápida. Então você tem as respostas, as perguntas, né? Até aquelas enquetes que eles fazem, os stories. Então, tudo é muito rápido ali. Você tem o Twitter, que você tem uma quantidade X de caracteres para você escrever. Você tem o Facebook. Quantos gêneros textuais rolam no Facebook? Você tem uma charge. Você tem uma propaganda. Você tem as próprias fotos, fotos de lugares, você tem fotos com alguma coisa escrita, você tem texto, você tem mensagem, você tem legenda. Então, assim, a gente pensar em tudo que está circulando, que a gente pode aprender, que a gente pode puxar, né? Eu acho interessante quem fala com o espelho ou quem fala sozinho, porque eu falo muito sozinha. Eu também. Inglês. E tipo assim, não é que, tipo assim, desde quando eu comecei a aprender inglês, não, gente, desde quando eu queria falar inglês, e que eu achava que eu falava inglês, era desse jeito, mas não é ter, né? Esse ET animado. Era desse jeito. Então, assim, a gente tem que se permitir, né? A gente precisa. E outra coisa, tem que escutar a sua voz. Eu sempre falo isso. Nada de ficar falando aqui, ó. Porque quando o pensamento e a fala, eles não são o que eu penso, eu falo. Não. Aqui tem muito mais informações do que a sua fala consegue reproduzir. Né? E tem muitas vezes você acaba modificando pela forma que você fala. Parece que aqui soa tão bonitinho, mas quando você vai para... não, você acaba modificando ao longo, né, da sua fala. Então, quem puder, grava. Pega o celular, porque hoje celular é a coisa melhor da vida para você gravar. Então, você grava um áudio seu. Você pode gravar de várias formas. Você pode pegar uma letra de música que você goste. Não fala que é para cantar não, tá, gente? Porque, que nem eu falo, eu não canto, eu só encanto. Então, eu não me ponho para cantar, é a maior frustração da minha vida. Mas quem canta, pode cantar. Ou então, ler a letra da música. Pegar um trechinho de um texto. Teve uma aula com o Igor, alguma coisa que você gostou, pega esse trecho e leia em voz alta. Leia uma vez, escute. Leia a segunda, porque nunca... Você pode ler 10.000 vezes. As 10.000 vezes vão sair diferentes. Porque você não é, na 10ª vez, a mesma pessoa que falou na primeira vez. Porque você já leu. Já leu, já falou. Já leu, já falou. Já leu, já falou. Entendeu? Bateu alguém que entrou no quarto, bateu aqui na porta, você já se desconecta. Ou então você está falando com uma pessoa, resolve. Você não é a mesma pessoa. E o legal disso é que quando você vai gravando, você também pode acompanhar lá no futuro como que era o seu progresso. E aí vai dando esse sentimento de, nossa, como eu melhorei. E eu acho que também uma coisa importante de ressaltar é que a gente tem que se atentar que a língua ela também é musculatura, né? A gente cresce, nasce falando sempre a mesma língua. O nosso músculo da boca, ele vai ter um jeito de falar, que a gente precisa mudar e praticar quando a gente for falar inglês. Pois é, a gente fala muito desse aparelho fonador, né? A gente tem sons, né, que movimentam músculos que a gente não está acostumado. Você vê, esse TH, thank you, something, nothing. Para falar assim, gente, todo mundo ri em sala de aula. Quando eu falo assim, gente, é o seguinte, vocês vão rir, é normal, mas é assim. E o que eu acho mais engraçado é assim, brasileiro, a professora americana estava falando, assim, Liane, eu acho tão legal como vocês gostam de
enfatizar. Eu falei, como assim? Vocês gostam do thank you, nothing. Aí ela falou do, qual que ela falou? Acho que foi do doesn't, que a gente gosta, né? Acha bonito, né? Assim, cara, eu tô conjugando, he doesn't have. Se vocês enfatizam coisas, a gente não enfatiza, não. Para você ver como é que são as coisas. A gente valoriza tanto um doesn't, e valoriza mesmo, você que valoriza, porque na hora da correção, né, quando a gente vai corrigir exercício de aluno, presta atenção, é um don't ou é um doesn't? Não é? A gente fica nisso. Eu acho que a gente acaba marcando tanto esse doesn't na vida, o caso do doesn't, né, que quando a gente vai é a mesma coisa, a gente fala marcando. E em inglês não, né? Você tem palavras que sobem mais do que outras na frase. A frase ela não é assim. Ela sobe, desce, corta e vai. Ela tem umas quebradinhas, sabe? Mas isso aí você vai pegando muito, claro, quem gosta de estudar vai se debruçar sobre isso, mas tem muito do uso, né, do listening, do que você escuta, do que você trabalha essa oralidade sua, que é super importante. Eu ia falar alguma coisa, outra da Betsy, a Betsy é minha professora de lá, que ela falou assim, Liane, por que vocês adoram adjetivos? Ela fala assim, Liane, porque assim, eu mudei muita coisa por causa dela também, porque você vai escrever, a gente escreve, né? Quem gosta de escrever, escreve. A gente não sabe, assim, pelo menos quem é de humanas, quem é de exatas não, né? É straight to the point, vai direto, né, direto e reto. Quem é de humanas, a gente adora escrever, e escreve. Poxa, professor de inglês é de humanas, né? Ela assim, eu não sei, por que você... Eu não sei não, por que vocês usam tantos adjetivos? Porque a gente tem essa mania de usar adjetivos, a gente acha lindo. A gente não consegue usar. E é engraçado que, E é engraçado que a gente, quando vai falar em inglês, a gente leva os adjetivos juntos. Por quê? Porque a tua identidade de brasileira, que normalmente porque a gente é muito assim, né? A gente gosta de falar, tá legal, isso aqui, a gente é muito gesticular, a gente tem essa body language muito mais intensa do que o americano no geral. Você pensando assim no americano, né? Não vamos generalizar, que nada é para generalizar, né? Mas assim, a ideia que a gente tem é essa, né? De que a gente é muito do latino, né? Então, eu achei tão engraçado quando ela falou assim, Liane, isso é muito adjetivo. Aí, quando eu tinha que escrever, né? Aí eu olhava e escrevia meu texto. Eu falei, caramba, adjetivo. Vou usar outra coisa. Adjetivo corta. E o pior é que eu li e falei assim, gente, esse texto não sou eu, não. Mesmo em inglês, eu olhava e falei, não, eu não sou assim. Eu tenho que botar um awesome, se der para encaixar, um nice, ou intelligent, mas ela não quer que coloque, sabe? Mas é muito legal também você entender isso, né? Mas ao mesmo tempo eu acho interessante você respeitar. E ela respeitava muito. A gente conversava muito sobre isso. Esse aí que eu tô falando, galerinha, foi um curso que a gente fez na Nova. A Nova é um college lá nos Estados Unidos e a gente tinha que dar aula para alunos estrangeiros, dar aula toda em inglês. E ela falou assim, você escolhe o que você quiser, né? Qual era o tema que eu quisesse. E eu trouxe Bob Burnquist. E para quem não sabe, Bob Burnquist é dos maiores skatistas do mundo e é brasileiro. É filho, não sei se é a mãe ou se é o pai, que é de São Paulo. E ele, logicamente, tem uma carreira internacional, mora lá fora e tudo. E eu levei, né? Mas assim, com imagens dele na pista no Rio de Janeiro, muitas imagens do Brasil e tudo. E quando eu botei o áudio dele falando inglês, as meninas assim, meu Deus, ele fala muito bem. Ele é americano, né? É brasileiro, amigo, super brasileiro. E eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande. Eu acho que o brasileiro tem um listening. Eu, Liane, não sei, deve ter pesquisas por aí que rolam sobre isso, porque a gente tem uma facilidade de pronunciar muitas palavras e, assim, de uma forma muito próxima, ou às vezes até igualzinho mesmo ao nativo. Eu acho que a gente tem uma facilidade imensa. Não sei se português ajuda muito,
porque tem outras línguas, né, que as pessoas, pessoas de outros países que quando vão para o inglês tem uma diferença, você sente nitidamente, né? Fala inglês perfeito, mas tem umas nuances assim, que você percebe. Mas também não estou falando que isso é melhor nem pior, não, gente. Isso é, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de melhor e pior. Mas é porque a gente é diferente nesse sentido, eu acho, sabe? A gente fala de uma forma muito bonita, sabe? O inglês fica muito bonito. Mesmo que não seja nativo, que não tem que ser nativo, porque a gente não é nativo mesmo, né? Tem um inglês muito bonito. E a gente usa uma expressão em política linguística, estou falando muito em política linguística porque eu trabalho com linguística aplicada. Eu estudei muito política linguística, uma das cadeiras era essa, e em política linguística trabalha com a expressão World Englishes, no plural, ES, no plural, porque são os ingleses do mundo. Porque tem um indiano que fala inglês com as próprias especificidades da língua dele, né? Ele traz muito o sotaque dele, a gente traz nosso sotaque também. Você tem o inglês do japonês, do chinês, do francês. Então, a gente tem que entender que inglês hoje não é mais falada pensando em população, né? Porque na China barra qualquer um, né? Mas é a língua mais comercial, é a língua franca que a gente chama, né? Que você tem, ela que permite essas comunicações mais facilmente. Tanto que a internet, a gente vê qual é a língua da internet. É o inglês. Você vai procurar, você em medicina, os livros, sai uma pesquisa super recente, vai sair em quê? Inglês. Né? Então, até, assim, por exemplo, é uma coisa que eu ainda sinto muito, isso pensando como pesquisadora. Parece não, muitas vezes a gente tem que legitimar a pesquisa, o trabalho da gente, que em português já está legitimado, escrito, mas em outra língua, em inglês. Então, às vezes isso aí dói, sabe? Porque, poxa, você é um tremendo pesquisador, uma tremenda pesquisadora, já escreveu vários artigos em português, mas parece que vai ter aquele reconhecimento, tem que ser no inglês, né? Ainda tem isso, né? Então, tem essa questão de reconhecimento também. Mas que eu não acho... eu acho que as pessoas têm que mudar muito isso, né? Eu acho que o inglês facilita muito, como o inglês, o francês, o alemão, logicamente, dentro dos seus campos, mas a gente sabe que o inglês abre muito mais as portas. E usando uma palavra do inglês, né, que muito se fala em mindset, eu acho que as pessoas deveriam mudar esse mindset do inglês como uma necessidade, do inglês como uma obrigação, para o inglês também como prazer, como diversão, como algo legal, que abre portas. Concordo plenamente. Você imagina, é tão legal você escutar uma banda, né? Escutar um cantor, uma cantora que você goste e que você pegue a letra da música, né? Algumas partes você pegue, né? Escutando mesmo no seu listening, e outras você pega a letra e fica estudando, repete, até saber decorar a música toda, né? Know by heart. Né? Esse know by heart é ótimo, né? Pelo coração, né? Memorizar, né? Decoreba. Até pra gente decorar é pelo coração, né? Mas eu acho legal isso, abre muitos horizontes. Você quer ver outra coisa? Para você assistir filme, a diferença que você tem a pessoa no original, no som original, né? Um filme em inglês, seja lá, né? De qual nacionalidade for, mas que seja original, você escutar uma versão brasileira. É diferente, né? Porque não é o ator que está ali com aquela voz, né? Mesmo que fosse um francês, um italiano, é tão bom a gente escutar e assistir um filme na própria língua. Valoriza muito a outra, né? O outro espaço. Tem pessoas que não gostam de ler legendas, mas eu acho que tem que começar a abrir um pouquinho esse caminho, sabe? A gente tem N recursos, né? Então, se você... é legendado, eu não vou assistir. A gente vê muito isso quando tem filmes de super-herói. Aí eu falei, vamos, legendado? Não. Tem que ser dublado. Eu falei, como assim? Como é que eu vou ver o Thor dublado? Não. Eu não posso ver assim. Dublada, porque eu já sei. Harry Potter... Não, gente, eu já sei a voz dele, eu quero a voz dele, eu não quero a voz do dublador, entendeu?
Mas isso assim, é uma construção. E também a gente não pode acelerar esse processo. Acho que cada um sabe o tempo, o seu tempo, né? Eu acho que é importante a gente pensar muito. Americano tem essa expressão, essa frase, time is money. E quando eu falo assim, time is money, não necessariamente já o dinheiro, eu não vou dizer o dinheiro em espécie. Eu acho que time é uma porção de coisa. Tem que ser o seu prazer. Você não pode pensar em desperdício de tempo. Você tem que ter foco, saber o que você quer, para que você quer. Né? Então, eu vou estudar inglês. Para que você quer inglês? Por que é legal ter inglês? Porque tem muitas pessoas que aprendem o idioma, mas não pensando num foco específico. E vai porque gosta. Tem outros que vão por obrigação, porque é uma possível promoção, ou é uma entrada num mestrado, num doutorado que pede uma prova de proficiência antes. Então, tem N fatores diferentes. Eu acho interessante cada um saber o seu, entender qual o contexto que você está inserido. Porque aí você começa a delimitar as estratégias. E estratégias tem a rodo. Se você pegar a internet, você fica o dia inteiro, uma semana inteira, o mês inteiro, fazendo uma lista. Eu vou fazer esse curso, que é bom. Eu vou fazer esse também. Eu vou ouvir essas músicas. Eu vou assistir esses filmes. Vou baixar esses seriados. Vou baixar esses artigos que são da minha área. Esses livros também. Não faz nada. Não faz. Então, assim, tem que estabelecer metas. E, principalmente, hoje, que a gente está nesse virtual, a gente não tem uma rotina fixa, determinada pelo externo, pelo exterior. Você que tem que criar, né? Porque o IF pode chegar assim, Liane, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas eu não estou circulando no IF, eu não sinto o cheiro do IF. Então, se você não se organizar, você não consegue fazer nada. E isso não é bom. E aí a gente vai pensar, saúde mental. Então, se você quer aprender inglês, se você está em aulas de inglês, marque, escreva, faça um planner. Escreva, hoje eu vou... Quer aprender gramática? Beleza, vamos para gramática. Eu vou aprender o Simple Present nessa semana toda. Então, você começa, leia e fale textos que tenham Simple Present. Faça exercícios. Pegue uma frase. I like English. She likes English. I don't have a car. She doesn't have a car. Vai fazendo brincadeiras, vai trocando, vai vendo como você aprende melhor. E isso porque na internet está cheio de opções. E esse cheio de opções é legal por um lado. Mas se você não se controlar e não focar, você sai mirando em tudo, e não atinge um alvo. Esse é o grande problema. Liane, então a gente já está chegando no fim da nossa conversa, né? Eu queria que você falasse alguma coisa como as considerações finais para quem nos acompanhou até aqui. Gente, é o seguinte, inglês é muito bom, muito, muito, muito bom, mas faça com prazer, né? A gente tem que pensar que aprender um outro idioma, aprender qualquer coisa na vida tem que ser com prazer. Então sejam felizes no que vocês estão fazendo. Vocês estão aprendendo inglês, aprendam e tentem suavizar isso, não se cobrar. Não se cobre, que a pior coisa é isso. Quanto mais a gente se cobra, menos a gente faz. Errou, faz de novo. Escreve 1000 vezes a mesma palavra que errou. O tal do unfortunately era uma coisa. Escrevia. Então, galerinha, é desse jeito. Vamos com calma. Um dia após o outro. Um pezinho indo na frente do outro. Não são os dois pulando, não. Calma, vamos com calma. Vai depois dar saltos maiores. Liane, muito obrigado pela sua participação. Thank you very much. E a gente se vê aí nas etapas da vida, né? A gente, mesmo eu tendo terminado o IF, a gente continua tendo esse contato e eu sou muito grato por isso. Então, sua presença foi fundamental. Essa conversa com certeza vai ajudar muita gente. Eu super agradeço. Amo você, você sabe disso. I love you. I love you too. Goodbye. Bom, gente, muito obrigado por terem assistido esse primeiro encontro. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa hoje e que esse encontro foi útil para que vocês aprendam a superar os maiores desafios aí que podem encontrar na jornada de aprendizado do inglês.
Então agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o sorteio que está rolando aí de 15 dias grátis de acesso ao English with Igor. Para concorrer a esse sorteio é bem simples. A cada encontro a gente tem uma lista de presença e aí você tem que preencher a lista de presença dos 3 encontros. As pessoas que preencherem a lista de presença desses 3 encontros estarão automaticamente concorrendo ao sorteio dos 15 dias gratuitos e o resultado desse sorteio sairá no dia 31 desse mês. Então no finalzinho do mês a gente descobre quem vai ser o vencedor. E aí a pessoa que ganhar vai ter direito, a 15 dias grátis no English with Igor para poder desfrutar e conhecer melhor desse curso particular que eu dou. Então com certeza é um prêmio muito útil e as pessoas que querem começar a aprender inglês certamente vão estar interessadas. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu curso privado, vocês podem acessar o site englishwithigor.com, que lá tem todas as informações que vocês precisam. Se você gostou desse primeiro encontro, não esqueça de curtir e comentar esse vídeo e a gente se vê no próximo encontro no dia 22. Tchau, tchau!